Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um exercício aqui bem legal para você aprender as suas técnicas da aerografia e realizando diretamente um desenho. Então, nesse exercício eu vou te mostrar como fazer essas duas caveiras de forma bem simples e prática. E para isso nós vamos utilizar aqui um aerógrafo da Steula BC61 e eu vou fazer ele utilizando uma tinta já cinza, não muito escuro e também não muito claro, para a gente já ir vendo aí. Eu já transferi o desenho aqui. Se você quiser aprender como fazer a transferência do desenho, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você obter mais informações. Então, para começar aqui o processo é muito simples e prático. O desenho mais fácil de se fazer para aprender aerografia é começando por caveiras. Caveiras têm degradê de luz e sombra, tem efeitos, textura, tudo mais. Tudo que a gente precisa para chegar a fazer depois o próximo passo, que é os desenhos mais realistas, de foto e tudo mais. Se você não quiser seguir para essa linha do realismo, você pode utilizar as caveiras para aprender a controlar o aerógrafo, dominar essa ferramenta e também fazer os seus desenhos com mais facilidade, pois ele tem curvas, tem acentuações no processo de pintura bem evidentes que é importante você dominar para conseguir fazer outros desenhos, aí conseguir também fazer em peças de carro, de moto, capacetes, devido às ondulações. E quando você domina essas técnicas básicas, que é o que eu vou te mostrar aqui, o princípio mais importante, você vai conseguir fazer os outros desenhos com 3 vezes, 4 vezes mais facilidade do que sem você dominar essas técnicas. E para começar é muito simples. Como eu já coloquei minha tinta aqui, eu vou começar marcando onde é 100% escuro no meu desenho. Então eu vou preencher o olho, vou preencher o nariz, a parte da boca onde tem sombra, isso seguindo a referência. Eu vou deixar embaixo, se você preferir, lá no meu grupo do Telegram, a referência para você baixar e fazer o mesmo processo igual eu estou mostrando aqui. O link está na descrição do vídeo. Então, ó, para começar a gente vem começando com um tom claro. Não vamos começar direto com um preto, pois o preto ele vai sobrecarregar e não vai deixar aí tão legal quanto a gente gostaria. E se a gente correr o risco de errar, aí não tem como corrigir, porque a gente já utilizou o tom mais escuro que a gente tem. Então, para isso não ocorrer, eu vou utilizar aqui um tom de cinza, e esse tom de cinza vai ser o tom médio aí do nosso desenho, da nossa referência. E depois a gente vem com mais um tom, que é o tom claro, e por último, para finalizar, a gente vem com o tom mais escuro de todos, que é o preto, para dar o acabamento e o detalhe final. Não se preocupe, porque uma pintura assim simples não vai ficar marcado, porque a gente vai aplicar muito mais tons e essa marcação aqui vai se perder. Essas falhas que ocorrem não vai aparecer, e isso é o mais importante. Então, como primeiro passo, é você fazer a pintura do seu desenho por inteiro, ó. Somente das partes chapadas.
você pode ver, ó, nós já fizemos a marcação praticamente completa do nosso desenho. Você pode reparar, ó, que eu sempre comecei fazendo uma marcação mais escura de um lado e suavizando do outro. Isso é para a gente ter uma transição do degradê mais sutil e deixar o nosso trabalho menos marcado. Num desenho que tenha luz e sombra, sempre vai ter um lado mais escuro, bem mais escuro, e outro mais claro. Com essa detalhe aqui, você analisando todos esses detalhes do lado mais escuro, do lado mais claro, você vai saber sempre da onde começar a luz e a sombra. Dessa forma vai ficar muito mais fácil de você trabalhar com o seu aerógrafo apontado para o lado certo. Por exemplo, nessa região aqui, eu sei que o meu lado escuro é desse lado e o lado do degradê é desse. Automaticamente eu vou trabalhar com o meu aerógrafo para essa posição. Assim eu vou ter menos overspray desse lado de cá do rosto da minha caveira do que desse outro lado aqui. Esse outro lado ele vai ter bastante overspray, mas isso vai automaticamente interagir com o nosso trabalho, como é o caso aqui. E aí, se eu trabalhasse assim, eu ia ter um trabalho mais marcado desse lado e um overspray maior desse lado. Você entendendo esses detalhes, esses elementos na hora de fazer o seu desenho, vai ficar muito mais fácil de você ter a luz e sombra perfeita aí no seu trabalho. Um outro ponto também muito importante é que esse desenho ele não é realista, ele é um desenho mais vetor. Você pode saber por essas linhas de contorno, igual tem essa linha de contorno aqui em cima, tem essa outra aqui, ó, dos elementos da face, dos dentes, ó. Para ficar um desenho mais realista, essas linhas deveriam ser disfarçadas ou não ter um contraste tão evidente como é o nosso caso aqui. Esse é uma referência onde você vai ter a mistura de 2D com 3D para você entender os elementos da face, você entender como fazer a luz e sombra de forma mais assertiva e principalmente controlar o seu aerógrafo para fazer traços finos e também fazer luz e sombra, que é o mais importante aqui. Você conseguindo fazer todo esse trabalho, você vai conseguir fazer qualquer tipo de desenho com muito mais facilidade. Agora que você viu o processo desse desenho aqui, vamos continuar fazendo esse outro aqui, ó. Esse outro aqui é o mesmo princípio, só que agora a iluminação dele já vai estar diferente porque a luz está vindo daqui desse ponto, e então a nossa caveira está oposta, o que vai fazer com que essa parte aqui tenha um pouco menos de sombras, mas também um pouco mais de sombras nesse lado aqui para a gente interagir devido às ondulações da face da caveira. Vamos trabalhar nela e depois eu venho explicando com mais detalhes alguns pontos importantes para você. Com o mesmo tom de tinta, vamos prosseguir aqui com o nosso desenho. Você pode ver que é bem prático fazer esse tipo de trabalho, pois você vai precisar de apenas duas cores, preto e branco, nada mais do que isso, para você conseguir fazer as misturas, para ter um cinza aí, e depois você conseguir fazer trabalhar com o branco diretamente e o preto. Dessa forma você já vai ter aí todos os tons necessários para executar esse trabalho.
Finalizamos agora essa caveira aqui, seguindo os mesmos princípios que a gente aplicou nesse outro aqui, ó. Se você realizar esse trabalho aqui, eu tenho certeza que você vai melhorar as suas habilidades na aerografia em mais de 3 vezes facilmente. E sempre que você aplicar essas técnicas aqui, você vai ter o melhor controle, sempre em constante evolução. Então é muito importante você reproduzir esse tipo de trabalho, não para você pôr num quadro ou pôr na parede, mas sim para você só praticar suas habilidades. Você vai ver que quando você replicar esse desenho várias vezes, você vai ter muito mais confiança na hora de fazer aí qualquer outro tipo de desenho, desde que seja animado ou realista, você vai se sentir mais confiante também, com mais facilidade. O próximo passo agora é a gente pegar a nossa tinta preta ou a tinta branca, aí depende da sequência que você quer seguir. Eu utilizei esse tom aqui como um tom base, então nós temos já o tom base aplicado na nossa arte. Agora nós vamos aplicar ou o tom escuro ou o tom claro. Eu gosto de utilizar o tom claro, que é onde a gente vai puxar o brilho do nosso trabalho, para a gente ver se tem alguma imperfeição, alguma estrutura do nosso desenho que não está coincidindo com a nossa referência. E com base nesse processo, a gente vem realizando novamente um pouco da aplicação da cor base para corrigir qualquer overspray, para a gente já fazer a limpeza do nosso trabalho. Então a limpeza é muito importante, deixar o nosso trabalho mais sutil, com um acabamento mais refinado. E aí por fim nós vem com o tom escuro, onde a gente vai finalizar o nosso trabalho 100%, deixando mais contrastado todas essas sombras aqui do olho, do nariz e dessa parte do maxilar aqui embaixo, onde a luz não entra. Tudo isso é seguindo um passo a passo. Esse é o passo a passo mais simples que você pode utilizar para fazer seus trabalhos. Existem alguns outros processos que, dependendo da referência, você também pode utilizar, mas para você melhorar suas habilidades, esse é o mais simples e objetivo, onde você vai conseguir praticar aí diversas vezes em menos de 15, 30 minutos aí facilmente, beleza? Então agora eu vou seguir para a próxima etapa, aplicando um pouco de branco em algumas regiões para a gente ver se esse nosso desenho aqui ficou bem estruturado e de acordo com a minha referência. Agora com a tinta branca vamos realçar o nosso trabalho, utilizando aqui, seguindo o processo da referência, para a gente saber onde é necessário aplicar o tom branco e onde não precisa. E para isso você pode já também utilizar os extensos para você ir adquirindo habilidade e entendendo como funcionam os extensos. Dessa forma você já vai limpando o seu trabalho e fazendo as marcações mais importantes aí no seu projeto e assim finalizando todo ele aí, ó. Com base nesse processo de aplicação do branco, é muito importante você se atentar a 2 pontos, que é onde a luz fica mais acentuada, como aqui na testa, ó. Aqui na testa ela fica bem acentuada, essa iluminação, e com base na sua referência você vai deixar o mais próximo possível. Você pode fazer esse exercício na folha sulfite, é um exercício bem simples de fazer na folha sulfite e você não vai ter nenhum problema aí, dependendo da tinta que você usar. Caso você não saiba qual tinta usar, eu vou deixar um artigo bem completo falando sobre as tintas que eu gosto de indicar para quem está começando de acordo com a superfície. Então nesse link você vai ter todas as informações. Um outro ponto também importante que é
aonde você vai acentuar os tons, um outro ponto é onde você vai fazer a transição desse degradê. Ó, por exemplo, nessa região aqui, você pode ver que o nosso degradê ele estava bem acentuado com esse preto, bem próximo aqui, ó, nessa pontilhado aqui, ó. Quando eu aplico o branco, eu tento disfarçar ao máximo esse degradê aqui, passando um pouco para dentro. Isso faz com que a minha tinta se misture com a outra, a tinta branca se misture com essa de baixo, interagindo uma com a outra, deixando nossa transição imperceptível. Com base nisso, quando a gente pegar esse tom base de novo, que é o nosso tom médio aqui, ó, que a gente tinha começado pintando, eu vou aplicar só um pouquinho desse lado e o overspray já vai tirar esse branco que contaminou essa parte bem mais escura aqui, ó. E aí a gente faz isso no trabalho inteiro e deixa ele com um acabamento bem mais profissional. Esses são os dois pontos importantes na hora de você executar. Um outro ponto também que deve ser mencionado, como eu estou fazendo em uma folha sulfite, a absorção da folha faz com que eu tenha que aplicar um pouco mais de tinta na superfície, pois para que a cor seja realmente fique vibrante aqui na minha superfície. Se eu aplicar só uma poeirinha, ó, se você reparar nessa parte aqui de baixo, se eu aplicar só uma poeirinha, ela vai ficar assim, ó, bem opaca, bem fraquinha. Quando eu aplico bastante, fica igual nos dentes aqui, ó. Todos os detalhes bem realçado. A cor fica bem vibrante e isso faz com que a gente entenda o que a gente está fazendo no nosso trabalho. Agora, como você tem essa informação, você pega a sua referência, analisa onde estão as partes importantes do seu desenho, que deve ser bem acentuado. E com base nisso, você vai ter aí todos os elementos destacados no seu desenho, para depois, quando você vir com o seu tom médio aqui, ó, você corrigir todos esses detalhes. E aí você vai ver que a transição vai ficar bem mais sutil, uniforme, e o seu trabalho vai ficar bem mais profissional. O processo que vamos realizar vai ser o mesmo nesse outro aqui, então você não deve se preocupar, pois o processo é o mesmo. Então é muito importante você praticar esse exercício, pois aqui tem muitos elementos importantes que você deve dominar na hora de fazer qualquer trabalho na aerografia. Então agora vou começar fazendo aqui esse outro aqui, para você ver também como vai ficar o resultado final. Bom, agora você pode observar que ambos os desenhos estão praticamente idênticos no processo de pintura. Procuramos fazer aqui a iluminação. Começamos, né, com a cor base, um cinza médio, não muito escuro e também não muito claro, mas um cinza um pouco mais escuro do que o normal. Não é 50% de branco, deixa eu pôr aqui, branco, e 50% de preto. Você pode fazer dessa forma, ou você pode pôr 70 de preto, aqui 70 de preto, e 40 ou 30 de branco. E aí você vai ter já a base necessária para você, aqui é 30, então você vai pôr 30 de branco e 70 de preto, ou 50-50 para você fazer esse tom base aqui. Com esse tom base, você já vai ter a cor de tom médio, que é o que a gente utilizou para fazer o nosso desenho. Dessa forma, você depois só vem trabalhando com branco e com a cor preta, que é o nosso escuro e o nosso claro. E aí, com base nesses dois processos aqui embaixo, você já vai fazendo a limpeza utilizando os stencils de Shield. Stencil Shield.
aqui. E com esse processo aqui, você já vai melhorar aí suas habilidades em 90% e vai conseguir fazer desenhos com mais facilidade, tanto desenho animado quanto desenho realista, pois você está entendendo como funciona o degradê, luz e sombra e o processo de pintura, que é do começo, meio e fim. Então, agora que eu já apliquei aqui a cor branca no meu desenho inteiro, você pode ver que ainda tem alguns lugares que precisa de uma atenção. E eu vou pegar agora meu tom base de novo e vou corrigir todos esses detalhes aqui do meu desenho. E aí você vai vendo como vai ficando o resultado final com base nesse processo. Com o tom médio no meu aerógrafo, agora vamos continuar aqui o processo corrigindo alguns detalhes. E de preferência aonde aconteceu muito overspray. Dessa forma você já limpa o seu trabalho e corrige aí a transição de cores mais rapidamente. Agora que eu apliquei aqui já o nosso tom base novamente, se você quiser corrigir ainda mais alguns detalhes da parte branca, onde o degradê ou a transição da cor não ficou muito bem definida, como aqui nessa região, você pode vir aqui com a cor branca, corrigir esses detalhes. Tudo isso vai facilitar na hora de você finalizar o seu trabalho. Aqui eu estou dando um processo geral de como você vai fazer, mas depois com calma você pode vir corrigindo, acertando, melhorando ainda mais, utilizando essa combinação de cores, que é a cor base, a cor clara e a cor escura. Como você viu, eu apliquei suavemente em algumas partes do degradê, realcei alguns outros e corrigi alguns outros onde estava um pouco fora ali, conforme a minha referência. Agora que eu já fiz todo esse processo, eu vou pegar minha tinta preta bem forte e vou começar aplicando o efeito final aí do nosso trabalho. Vou aumentar o contraste em 100% e definir ainda mais o nosso trabalho. E aí é onde que a gente já finaliza o nosso trabalho. Esse é o processo de finalização, o processo de acabamento, ou também como considerado arte final. Vamos aplicar a cor preta a 100% em apenas alguns lugares para não sobrecarregar o nosso trabalho e apagar tudo que a gente já fez anteriormente. Agora com o preto no meu aerógrafo vou começar a parte de finalização do nosso trabalho e para isso eu já vou também utilizando os extensos para ir definindo ainda mais aqui o acabamento final e tomando cuidado para não pintar onde a gente não precisa. Já apliquei aqui os contornos preto, já fiz o acabamento da sombra com preto, já delimitei aqui todo o degradê, a parte de luz e sombra. É muito importante você observar se teve muito overspray na onde era as marcações principais, que era branco.
Branco quer dizer que é a iluminação 100%. Essa iluminação, se você acabou tendo um pouco de overspray nessas regiões, você posteriormente pode vir pegar a cor clara, que é o seu branco, e corrigir novamente. Tudo isso de acordo com a sua necessidade. Então, eu fiz aqui, você pode ver que os dentes eles ficaram bem brancos, e comparação aqui teve muito overspray. Mas isso é uma questão de você ajustar conforme a sua necessidade. Para essa aula não ficar muito grande, eu vou terminar apenas aplicando preto para você entender a diferença, como fica quando a gente aplica o preto e corrige todos os elementos de profundidade do nosso desenho. E aí, por último, quando você for executar essas técnicas, você faz aí o processo de correção do branco e corrige também com um cinzinha mais claro aí, que é a cor base, alguns lugares onde se perdeu. Assim você vai melhorando gradativamente. Agora sim finalizamos. Com base em todo o processo que eu te mostrei de aplicação da cor base, então você viu como fazer a cor base, que é um cinza mais clarinho. Você aprendeu a colocar as cores claras na superfície de forma que dá a entender que é a iluminação aqui do nosso desenho. E você viu agora como trabalhar com as cores escuras. Essas cores escuras são sempre o último passo do seu trabalho, pois ele vai contrastar e vai fazer a combinação junto com a cor base, interagindo ambas as cores para fazer o efeito de 3D. Quando você precisa de um efeito 3D, você precisa sempre de um lado claro e de outro lado escuro. Sabendo disso, você vai conseguir interagir todo o seu trabalho e fazer o degradê no momento certo, no ponto certo, e evitar que o seu trabalho fique manchado. Se eu começasse somente com as cores claras e escuras, eu não ia ter uma margem de correção na hora de fazer a minha pintura. Por isso que é importante você utilizar sempre uma cor base para você ter essa margem de controle. Então vamos supor que eu errei aqui na parte do olho ou do nariz do meu desenho e preciso corrigir. Se eu tivesse usando só o preto diretamente aqui, eu não iria ter uma tinta suficiente com um tom mais escuro do que ela para fazer essa correção. Então, quando eu utilizo a cor base, eu já estou me preservando para evitar cometer qualquer erro, e aí, com base nas cores escuras, eu venho corrigindo esses detalhes. Esse é o ponto mais importante na hora de você fazer os seus desenhos, os seus treinos, e são pontos que você deve se atentar na hora de pintar. Então aqui você viu, já anotei bastante coisa aqui que dá para você entender agora como colocar em prática. Você viu como fazer a iluminação, as sombras, o degradê, tudo de forma bem prática e passo a passo. Você viu que não utilizamos nenhuma outra técnica, apenas um stencil de shield, que é esse stencil aqui. Você pode cortar um stencil desse, joga no Google stencil, vou até anotar aqui, ó, stencil shield com SHID. Dessa forma você vai encontrar esse stencil aqui ou similares a esse, e você pode cortar no papel canson, que vai servir também muito bem para você fazer o seu trabalho aí na aerografia. Esses estudos aqui são bons para você entender como fazer a linha de traços finos, como fazer o degradê, a transição de uma cor escura para uma cor clara, como fazer o degradê entre duas cores, como nós usamos o branco e o preto, você entendeu como que ele reage
quando a gente aplica. Você aprendeu como fazer a parte de iluminação do seu desenho para deixar ele bem acentuado e aprendeu como fazer o acabamento final, que é a arte final do nosso desenho, aplicando o preto aqui e definindo ainda mais a parte de luz e de sombra. Com base nisso, você está apto agora para fazer os seus desenhos na aerografia. Coloque essas técnicas em prática e o mais importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender essas técnicas e assim melhorar suas artes na aerografia ou até mesmo ganhar dinheiro fazendo peças de moto, peças de carro, camisetas, enfim. O princípio é o mesmo, o que você vai mudar apenas é o tipo de tinta que você vai utilizar. Mas de começo eu sugiro que você pratique aqui numa folha sulfite, como eu fiz, para você entender como colocar e executar esse exercício facilmente. Agora, caso você queira ter acesso a essa mesma referência, no link na descrição do vídeo eu vou deixar a comunidade lá no nosso Telegram, onde eu vou publicar essa referência para você baixar e imprimir aí e fazer os seus exercícios, os seus treinos, como eu mostrei aqui nesse vídeo. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like, assim eu vou saber o ritmo, os tipos de vídeo que eu vou trazer aqui para você melhorar nas suas artes na aerografia. Caso você não goste desse estilo de vídeo, deixa aí um dislike, eu vou entender que esse dislike é para mim mudar a forma como eu estou te mostrando os processos de pintura. E se por acaso ficar alguma dúvida, me diga aqui nos comentários, assim eu vou trazer conteúdos pontuais específicos para te ajudar a melhorar suas artes na aerografia e conseguir fazer desenhos tão melhores quanto esse aqui. Então, um forte abraço, até a nossa próxima aula.